Então, vamos lá, começar mais uma aula. Agora, a gente está na aula 6, nós vamos trabalhar conceitos muito interessantes sobre informática, que são importantes, que você precisa entender, precisa compreender corretamente esses conceitos. Para isso, eu vou utilizar um aplicativo onde eu posso utilizar de alguns recursos aqui do aplicativo. Então vamos prestar atenção, eu vou tentar mostrar para vocês alguns conceitos importantes na informática, tá bom? Então vamos lá. Bom, para isso eu vou utilizar aqui de uma forma geométrica de um triângulo, ok? Vou colocar aqui um triângulo, vamos trabalhar com ele assim. Então, na informática a gente costuma dizer que existe um triângulo amoroso. Na verdade, eu costumo falar isso só para, de certa forma, instigar mais a atenção de vocês. Mas imagine aí um triângulo amoroso existente aí na informática, que seria composto pelo seguinte: uma das partes aí seria o hardware. Ok, então se um lado desse triângulo é o hardware, qual seria a outra parte desse triângulo amoroso? Essa outra parte chama-se software. Então nós temos o software, seria a segunda parte do triângulo amoroso na informática. Hardware, software, qual seria a outra? A outra parte é também muito importante na informática. Primeiro, eu gostaria de explicar para vocês o que seria o hardware, né? Hardware é uma palavrazinha inglesa que significa, isso aqui significa a parte física. Essa é a parte física. Então, hardware, parte física. Ótimo, beleza. O que seria a parte física lá na informática? Seria o computador, né? As partes que formam o computador seria a parte física. Você pode tocar teclado, mouse, então é hardware. A gente vai chamar de hardware, certo? Do outro lado do nosso triângulo, nós temos o software. O que seria o software? O software é a parte lógica. Parte lógica. Beleza. Muito bem, mas o que é a parte lógica? O que seria a parte lógica na informática? São os programas, os apps. Você instala aí no seu celular, ou no seu PC, ou no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, certo? Então, os hardware a gente já descobriu que é a parte física, é o próprio celular. O software é a parte lógica, ou seja, aqueles programas que executam ações para você, usuário desses dispositivos. Mas existe uma terceira parte aí que é tão importante quanto as outras duas, formam esse triângulo, que é tão importante aí na informática. De qualquer forma, sem essa parte, o todo não vai funcionar. Sem essa parte que eu vou falar agora, essa terceira parte, o todo não funcionaria. Eu vou colocando aqui, vamos lá. Vou colocando letra por letra. Opa, quem falou peopleware? Quem falou peopleware acertou. O que seria um peopleware? Peopleware são eu posso dizer de forma mais simplificada, que peopleware são as pessoas, os usuários que manipulam o computador. Então, seria os usuários. Ok? Ou seja, todos nós utilizamos os computadores
Mas não só os que se utilizam nos computadores, mas as pessoas também que programam e também, de certa forma, estão se utilizando. Então, todas essas pessoas que estão ligadas de alguma forma ao computador, a gente vai chamar de peopleware, certo? Então ficou claro, né? Hardware, a parte física, software, a parte lógica, e peopleware são os usuários, são as pessoas que manipulam, de certa forma, se beneficiam dos computadores, de uma forma geral. Bom? Beleza? Então, se eu fizesse a pergunta para vocês, dando um exemplo aqui, por exemplo, de um teclado, ele representaria: é hardware, é software ou é peopleware? Beleza? Quem pode me dizer? Quem respondeu hardware acertou, né? Então, se o teclado a gente pode tocar e ele está ligado ao computador, então eu posso chamar ele de hardware, a parte do hardware do computador. A impressora faz parte do computador de certa forma, porque está ligado também, então ele pode ser considerado como parte de hardware, o hardware do computador, ok? É o hardware. Beleza. Na informática existe, dentro do hardware, existe duas categorias ou três, dependendo do autor, dependendo da obra em que a gente vai analisar, a gente vai ler, né? Livros, eles vão abordar de forma diferenciada, mas o mais importante é vocês entenderem que existem dentro do hardware, compondo o hardware, nós temos os periféricos. O que seriam os periféricos? Então, os periféricos são os componentes do computador, o hardware, né, que representa o computador, que estão à margem, né, que estão ao lado do computador. Então, a gente tem centenas de periféricos diferentes e a gente poderia dizer que os periféricos eles se dividem em periférico de entrada, então nós temos periféricos de entrada e também nós temos periféricos de saída. Então, como eu falei, alguns autores costumam também colocar que existem periféricos de entrada e saída. A partir desses periféricos que entram e saem informação, certo? Então, a gente pode dizer também que existem periféricos de entrada e saída. Ok? Então, vamos lá. Nós estamos aí periféricos de entrada, periféricos de saída e também periféricos de entrada e saída. Ok? Alguns autores consideram como também periférico de armazenamento. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui imaginar o sistema computacional como um processo onde existe entrada, posso colocar uma setinha para definir isso. Existe um processamento e existe uma saída, ok? Vamos imaginar o sistema computacional dessa forma, ok? Vamos lá. Então, o sistema computacional seria entrada, entradas, ele teria um processamento e ele também teria saídas. O que isso significa? O computador, se a gente observar bem, o celular, né, dispositivos eletrônicos que manipulam a informação, eles possuem um sistema, né, computacional que faz com que haja entradas, que haja processamento, que haja saídas. Por exemplo,
Quando eu estou digitando um texto, eu estou digitando as letras no teclado, essa informação está dando entrada no computador, lá dentro do computador vai ser processado, ou seja, algo vai ser feito para que haja uma saída, para que esse texto apareça lá na tela do monitor. Então, entrada, processamento, saída. No caso, se eu estou com o celular e vou conversar pelo WhatsApp com um colega, então eu converso no celular, aperto lá um botãozinho no WhatsApp e começo a falar. Essa informação entra no celular e vai ser processada. Esse processamento é que vai fazer com que essa mensagem seja direcionada para uma saída. Pode ser a própria tela do próprio celular, pode ser a tela do celular do seu colega, onde ele vai visualizar a mensagem. Então, existem diversas saídas. Um outro exemplo é quando você está, por exemplo, está digitando um texto, certo? E precisa imprimir esse texto. O que vai acontecer? Você imprime o texto, você digita o texto, é uma entrada. No computador ele vai ser processado esse texto para que ele seja encaminhado para a impressora. E aí vai ter uma saída lá na impressora. Então, é isso que eu estou falando quando eu falo nesse sistema computacional de entradas, processamentos e saídas. Voltando à questão dos periféricos, né? Como eu já falei, existem periféricos de entrada e de saída. E aí, o que é que acontece? A gente começa a identificar quais são os periféricos de entrada e quais são os periféricos de saída. E aí nós temos, como eu já falei, entradas, processamentos e saídas. O monitor, uma saída. Pode ser uma entrada também? Pode. Você tem um monitor touch, que é um monitor de toque, touchscreen, que é um toque que você pode utilizar igual no celular, apertando algumas regiões da tela, e ele pode ser considerado também periférico de entrada. Então isso é muito relativo, certo? Vamos lá. Então periféricos são dispositivos externos ao gabinete, como por exemplo o mouse, o teclado, o próprio scanner, impressora, por exemplo, são tipos de periféricos. Os periféricos podem ser classificados como de entrada, saída ou, como eu já falei, entrada e saída. Nós temos, por exemplo, exemplos de periféricos de entrada, o mouse e teclado e o scanner. Como eu já falei, o scanner serve para você digitalizar documentos para passar para o computador. Então, se está entrando no computador, são periféricos de entrada. Teclado, obviamente, quando você pressiona uma tecla, ela vai entrar, a informação vai entrar no computador. O mouse, quando você aperta o botãozinho do mouse, você está mandando o comando lá para o computador. Então, isso seria um periférico de entrada. De saída, impressora, monitor de vídeo, são periféricos de saída. Caixa de som é outro exemplo de periférico de saída. De entrada e saída, como eu já falei, alguns também consideram como de armazenamento. O pendrive, né, por ele entram e saem informações. Você coloca e por ele também essa informação, através dele, vai ser transferida para outro local. Então ele entra e sai informação. O DVD é gravável, né? O HD, que é aquela peça que fica dentro do computador, onde se armazenam todos os dados, todas as informações. Então, esses são exemplos de periféricos de entrada e saída. Bom, vamos lá. Mais para a gente fixar melhor. Vamos lá, continuando. A gente tem aí, periféricos. Vocês vão fazer, vou perguntar e vocês vão responder mentalmente aí. Teclado é um periférico de entrada ou de saída? Como já falei, de entrada. O mouse, periférico de entrada ou de saída? De entrada, né? DVD-ROM, né? Que alguns utilizavam, né, muito no passado, mas que hoje está caindo em desuso. Ele é um periférico de entrada e saída, por quê? Por onde entram e saem informações. Pendrive é um periférico de entrada e saída ou entrada e saída? Nesse caso, entrada e saída. Cartão de memória, entrada e saída, muito bem. Monitor,
Se for um monitor comum, somente saída. Impressora, se for impressora comum sem a opção de multifuncional, também é um periférico de saída. Microfone, opa, muito bem, periférico de entrada. Caixas de som, rapaz, muito bem, vocês estão muito afiados. É um periférico de saída, por onde saem informações. Agora eu pergunto para vocês, esse bichinho aqui, o headset, o que vocês acham? Headset, ele entra informações pelo microfone e também sai informações aqui pelo fonezinho. Ok? Então, se for só um fone comum, um fone de ouvido comum sem a opção de microfone, ele é apenas de saída. Se for com microfone, ele passa a ser de entrada e saída. Existem inúmeros tipos de periféricos existentes que vocês podem observar nessa imagem. Nós temos, por exemplo, o controle do videogame, que se for de uma forma convencional, padrão, ele é apenas de entrada, né? Porque você está mandando os comandos lá para o computador, para o console ou para o computador. E existem alguns periféricos, alguns consoles que possuem um sistema de vibratório, né, no console. Então ele poderia ser considerado também esses especificamente de entrada e saída. Tem outros consoles, outros controles que possuem saída de áudio. Nesses casos, ele seria de entrada, porque você está mandando os comandos, e de saída, por quê? Porque o som está saindo a partir dele. Webcam, se for um webcam que só recebe a imagem e transfere para o computador, ela é uma webcam, um periférico de entrada, né? Se ele transmitir também dados, se ele de repente tem uma caixinha de som embutida, ele pode ser considerado como periférico de entrada e saída, ok? Outra coisa, o leitor de código de barras, aquele que quando você vai no supermercado, a pessoa passa lá no produto, ele pode ser considerado como periférico de entrada, ok? De saída, nós temos, como eu já falei, impressoras, caixas de som, projetores. Por que projetor é de saída? Porque a informação está saindo por ele. Você está projetando na tela, na parede, uma informação que estava em um dispositivo como, por exemplo, o computador. Monitores convencionais, né, podem ser considerados como periféricos de saída. E headset, né, nesse caso, como eu já falei, eu posso considerar eles como periféricos de saída, se for simples, ou de entrada e saída, se for com o microfone. E aí nós temos periféricos de armazenamento ou periféricos de entrada e saída, né? De um lado vocês estão vendo aí um pente de memória RAM, que a gente coloca no computador, certo? Esse pente de memória, o que é que acontece? Ele, dentro desse pente, dentro dessa memória, entra e sai informação. Você armazena e depois apaga. Então isso é o processo de entrada e saída. No caso, o HD, como eu já falei, que é essa peça maior, parecida com a rapadura, ela representa também um periférico de armazenamento ou de entrada e saída. Por quê? Porque você guarda informações aí e essas informações também podem ser transferidas para outros dispositivos. Nós temos também o pendrive como exemplo de periférico de entrada e saída. E nós temos também o cartão de memória, que todo mundo praticamente já utilizou em algum momento. Você guarda suas fotos, você também pode transferir essas fotos, então ele também vai ser considerado periférico de armazenamento ou periférico de entrada e saída. Bom, isso aí é o que eu falei, né, agora há pouco. Existe um sistema computacional onde existe o processo de entrada, processamento e saída, ok? Também dentro desse processo todo existe a questão do armazenamento. Você pode armazenar informações durante esse processo que acontece. Beleza. Dentro da parte do hardware, né, porque a gente, não sei se vocês perceberam, a gente está fixando o conteúdo em cima da questão do hardware, a gente vai estar mostrando algumas características aqui
relacionadas a essa parte física do computador. Então, nesse exemplo aí dessa imagem, nós temos a placa-mãe, que é essa parte maior, esse quadrado aí bem maior. Nós temos o processador, que é um quadradozinho menor. Nós temos a memória RAM, como eu já falei anteriormente. É nessa parte, certo? É nessa parte aí que acontecem todo o processo, praticamente todo o processo de execução de instruções aí no computador. Então, essas realmente são as partes mais importantes de um computador, certo? Então, a gente tem aí uma série de componentes que formam a placa-mãe, certo? Nós temos o processador, que é uma das partes que o pessoal considera ser o cérebro do computador, né? E a memória, né, como ser humano, é a memória onde é armazenado, nesse caso específico da memória RAM, de forma temporária as informações, certo? Então, vamos identificando partes do hardware do computador para que vocês possam, de certa forma, saber depois como é que a gente vai, quando a gente passar para a parte de montagem de computadores, onde vocês vão ter na disciplina de arquitetura de computadores no próximo semestre, com o professor Ranieri, vocês vão ter todo esse acesso a essas peças, vocês vão manipulá-las, inclusive, vão montar essas peças desses computadores. Bom, a gente já viu, né, isso tudo, essa parte do hardware, né, essa parte inicial, inclusive bem básica mesmo, mas afinal, como o computador surgiu? Eu vou fazer essa pergunta porque no próximo vídeo a gente vai estar dando início a uma história maravilhosa da evolução da informática. E vocês vão poder acompanhar e sentir junto comigo a emoção de estar revendo tudo isso que aconteceu até chegar nos dias atuais. É isso e até o próximo vídeo. Valeu!